na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Abençoa a palavra, Pai, que foi ministrada pelo Teu Filho, Pai. Que o Senhor Jesus, Pai, venha tomar, meu Deus, o começo deste culto, Pai, até o final, Pai. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando, Pai, cada um, Senhor Jesus, dos Teus filhos, Pai. Os vizinhos da direita, da esquerda, os vizinhos da frente, de trás, aqueles que estão nos assistindo, Pai, pela live. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a Tua amada igreja, Pai, e nos ajude, Pai, para que nós possamos, Pai, compreender, Pai, entender mais da Tua palavra, Pai, aqui neste lugar, Pai. Fica, pois, conosco, Pai, com essa bênção que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar louvando a Deus. 84 na nossa área. Aleluia. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu
Peço à igreja que se conheça de pé. Amém? Nosso diácono Nelson vai ser o primeiro. Nosso diácono Moisés vai ser o segundo. E a nossa irmã Antônia vai ser o terceiro. Amém? Aleluia! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, eterna graça, Deus de bondade, Deus de sabedoria, Deus santo, Deus poderoso, na tua presença, Pai amado, aqui nos encontramos, meu Deus, numa só fé, num só amor, numa só unção, Pai. Viemos aqui, meu Deus, para, meu Deus, aprender de ti, Senhor. Te somos gratos, meu Deus, por esse dia maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu, Pai.
Já te somos gratos, meu Deus, por o Senhor nos trazer até aqui, meu Deus. Ah, Senhor, para aprender da tua palavra, Deus. Oh, Senhor Deus da glória, Santo de Israel, não leve em conta, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, Pai. Mas que nesta noite, Pai amado, o Senhor venha, meu Deus, nos ensinar mais uma vez de como andar e continuar andando na tua presença, Pai. No nome santo de Jesus, meu Deus, se faz presente no nosso meio, recebe a nossa oração, recebe o louvor, meu Deus. Fala conosco, meu Deus, porque somos pobres e necessitados de Ti, meu Deus. A Tua infinita misericórdia, ó Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. É que eu te oro e já te agradeço. Amém, graças a Deus. Aleluia. Seu Pai, aqui nós encontramos, Pai querido, amado, reunido na Tua presença. Pai eterno, Pai maravilhoso, Deus, te pedir nesta noite, ó Pai querido, amado, que o Senhor possa, ó Pai, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender e entender, ó Pai querido, amado, a Tua palavra, ó Pai, que ela possa ficar no nosso coração, ó Pai, tanto possamos ser somente ouvinte, mas sim praticante, ó Pai eterno. Pai querido, Pai amado, eu te peço nesta noite que o Senhor possa visitar Visita, Deus, está aqui nesta noite, ó Pai, repreendendo, ó Pai, os empecilhos que impedem o povo, toda fraqueza, Pai, igreja, ó Pai, te adorar, te exaltar, ouvir a Tua palavra, como este, ó Pai querido, amado, visita os necessitados, visita, ó Deus, aqueles que não têm força para caminhar, visita nesta noite, se for a cura, ó Pai querido, amado, que o Senhor possa curar, médico dos médicos, se for um empecilho, que esse Deus caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, amado, continua com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, ó Pai, nos dando, ó Pai querido, amado, capacitação, ó Pai, Deus nos capacita, mais e mais que estão para vir, ó Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso. Essa é a minha oração que eu faço diante de Ti, não somente hoje, mas para todos sempre. Oh, aleluia, Jesus. Nesta noite, mas salvar praticado pelos teus pecados, a minha fraqueza, meu Deus, meu Senhor, reconheço, sou fraco, você é forte. Pai querido amado, perdoa meus pecados para que, aleluia, que não venha existir impedimento na minha intercessão, meu, para não chegar a Deus bendito, Deus amado, nós entramos para essas portas, pagar pela oração, meu Deus, não foi fazer outra coisa a não ser te adorar e aprender a falar. Oh, aleluia, Deus. Continua, Pai, abençoa teu filho, dando graça, sabendo que ele já está abençoado, mas ele insiste, pensa mais e mais, Pai, sobre ele tem graça, Deus amado, toma nas tuas mãos, restaura, Pai, querido, saúde do teu ungido, Deus, tem graça, multiplique seus anos de vida, Pai, continua abençoado, Pai amado, por isso, Pai querido, nós estamos te agradecendo por esse privilégio que nós nos concedemos, para juntos nós te adorar e aprender a tua palavra. Deus bendito, amado, visita aqueles que não puderam vir, visita, Deus. Quantos podem vir, não quer meu Senhor, mas aqueles, Pai amado, que não puderam vir, meu Pai, que tu possa visitar, despertar, encorajar, levantar, amados, que tiver fraco, fortalece, ó Deus, salva, os caídos, levanta para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Essa noite te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Pai do seu irmão, pode ser. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar com a paz do Senhor, vocês todos. Amém. Nos assistindo do seu lar, é muito bem-vindo. E hoje nós vamos iniciar, eu dei uma introdução. O nosso assunto é princípio bíblico de ética cristã. Nós vamos estar aprendendo como ser cristão, como viver como cristão. Em geral, nós ouvimos essa palavra. A Bíblia
Como é que nós dizemos? Vamos repetir? A Bíblia é a nossa regra, de fé e prática. Agora nós vamos hoje aprender ou reconhecer ou buscar que precisamos muito mais de ser só regra de fé, porque nem sempre nós praticamos, não é isso? Mas às vezes nos falta também o conhecimento, a instrução sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, não é? E por isso é que nós temos o culto de ensinamento, porque nos cultos de ensinamento é muito bom os irmãos ficarem atentos, porque vocês estão recebendo a palavra, não é? Nós temos um texto na Bíblia, aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus, que o nosso evangelho também foi pregado aos judeus. Eles eram os filhos da promessa, eles tinham uma promessa, eles eram os eleitos. Quando a Bíblia fala em eleito, é capítulo 2. Aqui diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Diga, ouvido. Ouvir e escutar é a mesma coisa? Não. Acho que nós já tocamos essa palavra aqui, né? Então não vou repetir. Então nós já sabemos que escutar é dar atenção, é valorizar e é procurar, sobretudo, praticar. Amém? Já temos ouvido, para que em tempo alguns nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Agora o versículo 4, o capítulo 4 vai dizer assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós, vamos ler o 2 juntos, do 4, vamos lá. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque quando nós ouvimos e não cremos, não damos valor. Então por isso é que tem que estar misturada com fé. A fé, vamos dizer que é a alma, né? A alma do cristão. Porque eu digo em termos comparativos, né? Porque imagina um cristão que não tem fé. E sabe, pastor, eu não tenho fé. Se você não tem fé, primeiro você ainda não é cristão. E nós aceitamos Jesus pela fé. Ainda precisa entender que fé é o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Estou fazendo só uma introdução. Eu disse capítulo 11, versículo 6. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, você nunca vai se aproximar de Deus a não ser pela fé. Imaginemos que nós estamos aqui nesse salão, esse grupo de irmãos, graças a Deus, um ótimo número, e eu dissesse para vocês: Jesus está aqui. Aí você poderia perguntar: onde, pastor? Aí com o senhor, aqui comigo? Sabe o que eu responderia? Eu vou dizer para vocês qual é a quilometragem que tem o mundo de massa de água e terra seca: 510 milhões de quilômetros quadrados. Vocês já imaginaram? 510 milhões de quilômetros quadrados? E a Bíblia diz que esse mundo inteiro cabe na concha da mão do Senhor. Então eu não vou dizer onde Ele não está. Eu vou me lembrar de um menino que falava de Jesus e tinha um ateu que disse assim: hoje eu pego ele. Chegou para o menino e disse: você vai dizer agora para mim
aonde que Jesus está. Ele olhou para o homem e disse assim: eu só vou te dizer onde Jesus está se você disser aonde ele não está. Quando o menino responde com uma outra pergunta, ele vai embora e diz: vocês são tudo malucos mesmo, então. Porque aí é que está. Se você não crê, se você não tem fé, você não vê, não é? O que disse Jesus para Marta e Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Não é ver a glória para crer, é crer para ver. Porque quando nós não cremos e a glória aparece, a gente duvida. Será? Mas começam as interrogações. Por isso é que está escrito lá em Hebreus 10, 38 e 39. Vamos ler? 10, eu disse 10, 38 e 39. Ainda é a introdução. Vamos lá? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Crê, não é? Os discípulos, uma vez disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Alguém diz assim: mas pastor, será que eu posso pedir para Jesus aumentar a fé? Eu diria a você: peça, mas se prepare, né? Porque às vezes você vai pedir: Jesus, aumenta a minha fé, ele manda uma prova. Se não, mas eu pedi fé, não é prova. Mas você só vai aumentar a fé na prova. Na prova é que você vai passar pelo cadinho, para você então despertar, porque aí Deus vai passar com você. Se passar pelas águas, se passar pelo fogo, enfim, você tem que crer. E quando você enfrenta a luta crendo, você olha para a luta e ri dela. Porque se você veio, mas o meu Senhor é maior. Então ela não te submerge, não é? Porque você já está preparado para vencê-la. Amém, queridos? Então o nosso assunto é esse, né? É a importância do estudo da Bíblia. Eu vou fazer uma introdução de Renato Roquejani. Ele tem essa palavra aqui, eu achei muito importante, eu trouxe para nós. No caminho de crescimento espiritual, o estudo da Bíblia desempenha um papel fundamental. Estudo de quê? Da Bíblia. Estudo de quê? Da Bíblia. Da Bíblia. Fica atento, você vê, eu falei, pedi, fica atento a ele. É por meio desse estudo que somos capacitados a desenvolver uma mente renovada. Uma mente o quê? Renovada. Olha, amém. É isso aí. Amadurecer em nossa fé e evitar ser enganados por falsas doutrinas. Ser enganado por quê? Por falsas doutrinas. Porque se alguém vem e nos traz esse evangelho, a Bíblia chega a dizer: não receba em casa, nem os saudeis. Porque há uma distorção da Bíblia hoje inclusive existe a Bíblia chamada Bíblia Inclusiva. Quem conhece? A Bíblia Inclusiva, já ouviram falar? Porque os gays resolveram fazer uma Bíblia que atende os padrões deles. Então fizeram uma Bíblia cujo nome é Inclusiva, querem ser incluídos. E o Papa Francisco diz que eles estão certos. Nós temos que mudar a nossa Bíblia, que a nossa Bíblia foi escrita num tempo, num idioma muito diferente de nós. Elas têm que ser reinterpretadas e adaptadas à nossa realidade. Ele acha que a realidade agora é essa, do homossexualismo, enfim, de tudo isso que está enchendo o mundo, separando a criatura do Criador, infelizmente. Mas a igreja, ela tem que estar com a palavra de Deus, que é, repita comigo, viva e eficaz, mais penetrante, que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos do coração. É uma palavra que liberta. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o verso 36 de João 8 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa palavra. Essa palavra, a importância dela é tão grande que Jesus disse: eu não vim julgar, eu vim salvar.
Mas já tem quem vos julgue. As palavras que eu vos tenho dito, essas vos julgará no último dia. Jesus não vai julgar ninguém por coisas que ele não conhece. É um livro que foi desprezado, foi tirado das escolas para dar lugar a kit gay, para dar lugar ao satanismo, né? Que outro dia eu estava assistindo um satanista dando aula de Satã para a criança, mostrando que ia ser satanista. Então as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas para vós a luz nasceu, a luz do conhecimento de Deus. Amém, queridos? Então está aqui. Neste artigo exploraremos 3 motivos pelos quais o estudo da Bíblia é essencial para a nossa jornada espiritual. Desenvolvendo uma mente renovada, repita comigo, desenvolvendo uma mente renovada. Está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Ao estudarmos a Bíblia, mergulhando nos ensinamentos de Deus e adquirimos conhecimento e entendimento espiritual. O crente precisa ser espiritual. Como é que ele vai ser espiritual? Abre aí em Gálatas capítulo 5. Eu disse 5, vamos ler do 16 e mais adiante um pouquinho. Vamos lá, eu disse Gálatas capítulo 5, começando no versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Vocês estão comigo? Amém. Vamos ler, vamos lá. Comigo juntos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olhe bem. Quando vocês lerem espírito com letra maiúscula, quer dizer o quê? O Espírito Santo. Amém. Vocês estão preparados. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. 18, vamos lá todos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, nós sabemos que a questão básica da batalha que ocorria nas igrejas da Galácia é que os judaizantes trouxeram outro evangelho, não é? Um evangelho que, se eles não guardassem a lei de Moisés, não se circuncidassem, etc., etc., não poderiam ser salvos. Então, o que Jesus fez foi colocar de lado. Então, vocês vão ver que Paulo é muito objetivo, mostrando que se eles fizessem isso, eles estavam crucificando de novo o Senhor. Então, está aí, né? Desenvolvendo a mente renovada. Então, vamos lá. O estudo diligente da palavra nos capacita a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Buscar o quê? Boa e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Sejamos salvos. Vamos lá. Vamos para 1 Tessalonicenses, que é bom a gente ler, né? 1 Tessalonicenses. Vou saber que isso é um pouco versículo que eu quero dar para você. Tessalonicenses é que veio agora, que eu não preparei, mas veio botar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Abre aí, vamos ler juntos. Tem algumas versões um pouco diferentes, mas pode ler porque o sentido é o mesmo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Esse vaso quer dizer o quê?
que quer dizer esse vaso? O que quer dizer esse vaso? O corpo. O corpo. Vamos lá. Cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra. Os 5 juntos, vamos lá. Não na paixão ou concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não como os gentios que não conhecem a Deus. Não é? Então, você é uma nova criatura, você conhece a Deus. Qual é a vontade de Deus? Para fechar, vamos lá para 1 João 2, 15 a 17. Eu disse primeira epístola, está lá no finzinho da Bíblia, né, depois de Pedro. 1 João capítulo 2, eu disse 15 a 17. Vamos ler juntos? São 3 versículos só. Vamos lá, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém é do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Bem forte, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Está aí. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. O que é santificação? Estamos no mundo que jaz do maligno. 1 João 5,19. Sabemos, repete comigo, sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então está aí. Quer fazer a vontade de Deus? Você está no mundo. E se você ligar a televisão, ligar a internet, na conversação daqueles que não têm o Senhor, é tudo de quem está nas trevas. Vós não estáis nas trevas. Nós saímos das trevas e viemos para a luz. O que quer dizer sair das trevas e vir para a luz? Vamos ver se vocês aprenderam isso. Trevas da língua hebraica quer dizer o quê? Ignorância. Trevas, a palavra trevas, nesse sentido, e ignorância é a mesma coisa. Porque se vocês prestarem atenção no que está escrito aqui em Mateus capítulo 4, vamos lá, Mateus 4, quando Jesus começou a pregar, olha como é que o texto fala para nós. Está aqui, do verso 12 em diante eu já li para vocês, é que vocês esqueceram, mas tá bom, a gente vai lembrar. Eu disse, Mateus 4, do 12 em diante, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. E foi para onde? Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, vocês o 15, vamos lá? a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O 16, o que diz? o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Qual foi a luz que raiou? Está no 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque chegaram o reino dos céus. Quando a palavra vem e ilumina, aquele que está em treva vem para a luz. Não é? Enquanto nós estamos na ignorância, nós estamos nas trevas. Vocês já imaginaram se essa lâmpada toda apagar? Como é que nós vamos andar aqui dentro? Vai tropeçar um no outro, não vai saber onde está nada, não é assim mesmo? Em casa, quando você está procurando alguma coisa, você apaga a luz ou acende a luz para encontrar? Acende. Exato. Então, a ignorância não deixa de ser trevas. A língua hebraica, quando fala em ignorância, refere-se
aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus. Se há uma coisa que Satanás procura, é que a pessoa ignore Deus, ignore Jesus, ignore a salvação, não valoriza a santificação. Amém? Então está aí. Através desse processo, desenvolvemos uma mente renovada, capaz de discernir entre a verdade e as ideias mundanas, e somos capacitados a experimentar e comprovar a vontade de Deus em nossa vida. A vontade de Deus aonde? Em nossa vida. Amém. É isso mesmo. Agora vamos falar sobre amadurecimento. Amadurecimento espiritual através do estudo. Amadurecimento espiritual através de quê? Do estudo. Assim como crianças precisam de leite para crescer, nós, como novos crentes, também precisamos do leite espiritual da palavra de Deus. Em 1 de Pedro 2,2, o que está escrito? Quem lê para nós? Vamos lá, rapidinho. 1 de Pedro, eu disse 2. Pode ler aqui, achou? 1 de Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Da onde vem o nosso crescimento? Não gosto de Bíblia, não gosto de ler Bíblia, na hora do sermão eu vou lá para fora, gosto de louvor. Uma vez tinha uma moça assistindo o nosso trabalho, na hora do louvor, ela se alegrava. Na hora que pegaram a palavra, eu não gosto de palavra nem de sermão, eu gosto só de louvor. Foi embora. Que pena, né? Que pena. No entanto, à medida que amadurecemos na fé, devemos buscar alimentos sólidos e desenvolver um entendimento mais profundo da palavra de Deus. O entendimento mais profundo de quê? Da palavra de Deus. O estudo constante nos permite processar. Quando falo em processar, o que vocês lembram? Lembram 5 sentidos naturais, não é? E depois temos um processador que reúne todas as informações. Aonde que ela é processada? No cérebro. Esqueceu? Não pode esquecer. Você vê, você escuta, você sente, você apalpa, mas o cérebro está analisando tudo, e porque ele é um cérebro sadio, ele vai te direcionar de acordo com os valores que você aprendeu, não é? Porque se você não aprendeu valores, você vai ser uma pessoa desregrada, não tem regra, não tem nada que você possa ter valorizado. Posso, não posso fazer? Imagine se Deus sai do contexto do mundo, não desce lá o decálogo, os 10 mandamentos. Os mandamentos todos dele eram 603, 248 faça e 365 não faça. Deus deu 10. Guarda esses 10 que vocês vão cumprir o resto. Não é? Depois ele olhou para o povo e disse assim: olha só, ama Deus e ama o próximo. Vai cumprir toda a lei, os profetas e etc. Ele resumiu para 2. Então vocês percebam que o Espírito Santo não quer dizer que os outros seriam esquecidos, não. É que com esses 2, amar Deus e o próximo, você vai cumprir toda a lei e os profetas. Quem falou não erra. Amém, queridos? Amém. Então está aí, né? No entanto, à medida que amadurecemos na fé, devemos buscar alimentos sólidos. Vamos lá. O estudo constante nos permite processar, eu parei aqui, né? E aplicar princípios mais complexos, aprofundando nossa caminhada espiritual e fortalecendo nossa conexão com Deus. Conexão com quem? Com Deus. Qual é o WhatsApp daqui? Se a gente chega nas casas agora e diz assim: mas irmão, qual é o WhatsApp que você tem aqui na sua casa que eu tenho que ficar conectado? Mas não vamos orar, irmão. Não vamos falar um pouco sobre as bênçãos, dizer, não, mas tem que ficar conectado. Aí liga o celular, pronto, acabou, o instante vai ficar olhando para você, olhando para a tua cara. Está na hora do almoço? Me chama ele. Então o mundo moderno é assim, irmão, não estranhe não. Nós é que temos que valorizar mais a nossa conexão com Deus do que com a internet. Mas é difícil, né? Quando você acorda de manhã, o que você pega primeiro? Não precisa falar, não. Porque minha bisneta de 6 anos, quando acorda de manhã, mãe, posso assistir no celular? Não é?
6 anos. E a menorzinho ainda, criança de 2 aninhos, já está lá mexendo no celular, ticando, né? Então é o mundo que nós estamos vivendo. E se nós valorizarmos, se nós vivermos, se nós ensinarmos, nós vamos salvar a nossa geração, não é? Dessa diversidade de coisas que separa a criatura do Criador. Aí temos que ter cuidado. Vamos lá. Proteção contra o engano e doutrinas falsas. Está lá em Efésios 4,14. O que está escrito em Efésios 4,14? Vamos lá? Quem achar rápido, leia para nós. Eu disse Efésios 4,14. O que diz? Alguém achou? Pode ler. Acho que um acha e fica olhando para ver se o outro achou, levanta e leia, meu irmão. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fraudulosamente. Adverte sobre os ventos de doutrina e astúcia de pessoas que podem nos induzir ao erro. Tem pessoas que estão guardando mais ensinamento da cabeça de pessoa doente da cabeça do que a palavra de Deus. Eles irmãos, eu não posso. Mas onde é que está escrito na Bíblia? Não teve a revelação. Quer dizer que a revelação dele é maior do que a Bíblia? Não, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo que tem que ter revelação. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa igreja, nossa, essa igreja, esse irmão não está mais com a gente. Ele demorou a chegar, o culto já passava da hora de começar. Quando ele chegou no meio do salão, começou, Deus está me revelando que a irmã Gabriela está falando. Aí eu fiquei prestando atenção. O culto não teve Bíblia, não teve louvor, porque foi só revelação. E a igreja enchia, que o povo gostava disso daí. Depois se reventou o membro da igreja. Porque, meus irmãos, a base, o que nos segura é a palavra. Se aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, o vento, a chuva, os rios correram, e a casa ficou inabalável, porque estava na rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Aqui está revelado tudo que eu e você precisamos saber. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Valorize muito o conhecimento da palavra de Deus. Amém? No mundo de hoje, há uma infinidade de ensinamentos e opiniões conflitantes. O estudo diligente da Bíblia nos dá um fundamento sólido para filtrar e discernir a verdade. O que faziam os bereanos quando os apóstolos começaram a pregar sobre Jesus, sobre ressurreição? O que eles faziam, os bereanos? Quem lembra? Conferia na Bíblia. Conferia nas Escrituras para ver se as coisas eram assim. E a Bíblia diz assim: eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. E quem tem esse princípio, quem tem essa prática, jamais vai se induzir pelo alvoroço e por tantos movimentos que estão surgindo nesses dias. E se você quer saber de milagre, quem vai vir fazendo muitos milagres vai ser o anticristo. A besta fez milagre e o povo clamou: quem é como a besta que fez esse sinal? Então quem está atrás de sinal, muito cuidado. Veja o sinal, porque diz até fogo do céu vai fazer descer. Vai ser uma coisa tremenda, né? E a Bíblia diz muito claro: porque eles não deram ouvido à verdade, o Senhor vai lhes enviar o espírito do erro. Então, porque tudo que entrar nesse mundo é do Senhor. Mas não foi ele, mas permitiu, então ele só entrou porque ele deixou. Mas vamos lá, aprofundar nosso conhecimento nas Escrituras nos capacita a não sermos levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, garantindo que permaneçamos firmes na fé e evitemos ser enganados por ideias que não estejam enraizadas na palavra de Deus. O irmão quer falar? Está lá em 1 de Pedro 4,11. Fale segundo a palavra de Deus. Porque se você não tem base nas Escrituras, você não deve falar. Amém, querido? Então está aí. O estudo da Bíblia é essencial para o nosso crescimento espiritual. Você quer crescer? Estude a Bíblia. E ora,
quem é o mestre por excelência das Escrituras? O Espírito Santo. O mestre excelente por Escritura é Espírito Santo. Ao nos dedicarmos a aprender, compreender e aplicar os ensinamentos da Palavra de Deus, somos transformados, amadurecemos em nossa fé e somos protegidos contra o engano. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Portanto, é fundamental cultivar uma disciplina de estudo da Bíblia, examinando diariamente as Escrituras e buscando conhecer a Deus de maneira mais profunda. Conhece o Senhor? Não é? Porque um dia alguém pode perguntar, mas quem é Jesus para você? Ah, Jesus é tudo. Não, diga quem é Jesus para você. Você se lembra o testezinho que Jesus fez com os discípulos? Qual foi o teste que ele fez? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem, outros dizem, outros dizem. Agora, e vocês? Quem dizem que eu sou? Tem hora que Deus quer saber se você conhece Ele. E os discípulos titubearam. Pedro levanta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos aqui também pegar um comentário do Jairo Teixeira Rodrigues. Ele diz assim: para refletir a respeito do tema, o que é ética cristã? O que é ética cristã? Vamos lá. Quais são os significados da palavra ética e moral? A palavra ética significa costumes ou hábitos. A palavra moral corresponde ao sentido de normas e regras. Ética quer dizer o quê? Costumes e hábitos. Ética quer dizer o quê? Ética quer dizer o quê? Costumes e hábitos. Tá bom. Moral quer dizer o quê? Corresponde ao sentido de normas ou regras. Moral quer dizer o quê? Corresponde ao sentido de normas ou regras. Eu falei de uma pessoa que tem uma vida desregrada. O que quer dizer uma vida desregrada? Sem moral, sem nada, né? Não tem regra. É como se Deus não existisse. Eu faço o que eu quero, que eu sou mando, eu não tenho nada, eu não tenho que dar obediência a ninguém. Se estoura, vai para o inferno, está lá, vai ficar lá vendo que não era o que ele pensava, infelizmente não tem como se recuperar. Qual é o fundamento da moral, da ética cristã? As Escrituras Sagradas. Moral da ética, da ética cristã é a Bíblia. Escritura Sagrada. Amém? Aponta as principais seções bíblicas que fundamentam a ética cristã. O texto do Decálogo, quando eu digo Decálogo, eu estou dizendo sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Obrigado. Diálogo, Decálogo. Da mensagem dos profetas, dos evangelhos, do sermão do monte, das epístolas paulinas em geral. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, por que se fala em ética pastoral? Um pastor que não tem ética, o que acontece com o pastor que não tem ética? Ele não respeita os colegas, não é? Qual é a minha ética ao entrar aqui? Eu sou presidente do ministério, mas eu só venho, não é? Eu dou a palavra se o pastor da igreja ou um autorizado dele me convidar, senão eu vou ficar assistindo. Porque aqui tem um presidente, aqui tem um líder, né? Vamos partir do princípio que a história da ética teve sua origem, pelo menos, sob o ponto de vista formal, na antiguidade grega, através de Aristóteles, viveu em 384, 322 a.C. As suas ideias sobre a ética e as virtudes éticas, na Grécia, porém, mesmo antes de Aristóteles, já era possível identificar traços de uma abordagem com base filosófica para os problemas morais e até entre os filósofos conhecidos como pré-sócraticos. Encontramos reflexões de caráter ético quando buscavam entender as razões do comportamento humano. Esses filósofos, esses estudiosos, eles ficam estudando o comportamento do homem, analisando e escrevem. Isso nós não podemos desprezar, não é? Vamos lá.
Mas vamos continuar aqui. Muito bem. E agora nós já vamos entrar na lição propriamente dito. Você vê, demorei, agora que estou entrando na lição. Já está quase na hora de eu parar, né? Não, cadê? Vamos lá. Temos diante de nós uma série de lições que, por certo, mexerão com a nossa vida cristã. As lições vão mexer com o quê? A nossa vida cristã. Então presta bem atenção que vai mexer com a sua vida. Costumamos dizer que a Bíblia é a regra de fé e prática para o cristão, mas geralmente ficamos apenas com a única regra de fé. A única regra de prática fica no esquecimento. A única regra de prática fica No esquecimento. Triste isso, né? Porque a maior bênção não está em conhecer, não está em saber, mas está em fazer. Por que em fazer? Diga comigo, as bênçãos, As as promessas de Deus estão condicionadas à obediência. A obediência. Da onde tiramos isso? Deuteronômio 28. O que está escrito em Deuteronômio 28? Abra a Bíblia aí. Mas nós não vamos ler o Deuteronômio 28. Só vou iniciar só para dar uma ideia a vocês. Por que o pastor está falando que é condicional? Que a pessoa dizendo, pode vir, vem como tiver, porque Deus vai te abençoar, assim, assado, e etc e tal. Mas não é bem assim. Nós temos que chamar as pessoas. Jesus liberta de tudo, mas as bênçãos exigem respostas divinas. Então vamos lá, vamos ler junto o verso número 1 e o 2 só. Vamos lá, eu disse Deuteronômio 28, 1 e 2, vamos lá juntos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vamos ler o 3 e o 4. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Se nós continuarmos lendo até o 14, vocês só vão ler bendito, feliz, abençoado, vai ter a tua cria, o teu ventre, tudo que você está fazendo, você é abençoado. Agora vamos ler o 15, e 16 e 17 versos. Vamos lá, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para que cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito teu cesto e a tua massa. Se continuar lendo, você só vai encontrar agora maldição. Por que a maldição? Pela desobediência. Às vezes a gente pergunta, por que tanta prova, por que tanta luta? Não faz um exame retrospectivo. Veja se por acaso você não deixou alguma coisa para trás. Veja se Deus não tem algo. Ah, pastor, mas existe aqueles que não tinha. Raramente você encontra um Jó, não encontra dois. Mas vai encontrar em Jeremias provações, perseguições. E vai encontrar no livro de Juízes, quando o povo obedecia, Deus descia. Quando o povo desobedecia, Deus os abandonava e a prova vinha sobre eles. Então, está aí o que nós precisamos tomar muito cuidado, não é? E saber que a regra de prática fica no esquecimento. Ética é a ciência dos deveres do homem, isto é, uma ciência que nos ensina como proceder neste mundo. A ética cristã, baseada nas Escrituras Sagradas, nos ensina como andar neste mundo com a vocação com que fomos chamados. A vocação como
fomos chamados. A ética cristã trata de fatos concernentes ao procedimento do homem em todas as suas relações. Daí a pertinência desse assunto nas classes de nossas escolas bíblicas e assunto de ensinamento. A lição dada por Deus ao homem para ser cumprida aqui na terra é o assunto especial da ética cristã. Qual é a ética? Como é que você tem que viver? Pastor, olha, eu até que concordo com alguns pontos, mas eu não entendo os outros. Aí eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz assim: se você guardar 9 mandamentos e tropeçar num único mandamento, o que é que acontece? Tornou culpado de todos. Não pode falhar em nada. A coisa tem que ser completa, porque Deus é assim que Ele trabalha com a gente. Ele trata de todas as coisas que se relacionam, a ética, se trata de todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento de tal missão. Pelo estudo da ética cristã, vamos descobrir a nossa razão de ser, a razão de todos os poderes e faculdades da alma humana e como utilizar esses poderes e faculdades em benefício de uma coletividade. Em benefício de quê? Coletividade. Paulo diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6. A missão do homem é então o grande assunto de ética cristã. A ética cristã é composta de 2 grandes divisões. A ética cristã é composta de quê? 2 grandes divisões. Ética teórica trata dos princípios que devem governar a vida e o procedimento do homem. Ética teórica procura-se a explicação e a compreensão dos princípios envolvidos na arte do relacionamento humano. Esse foi João Araújo Costa, que pertence a essa empresa. Vamos lá. Doutrina bíblica e ética cristã. Agora nós vamos para a Bíblia. Nós vamos ler os textos e vamos deixar para meditar na próxima vez. Vamos lá. Eu vou pedir o Nelson para ler para nós. Não, Nelson não. Eu vou pedir para Renata, lê para nós Efésios 4, de 1 a 6. O Nelson vai ler Eclesiastes, capítulo 1, verso 4 a 18. E deixa eu ver aqui. Bom, um outro irmão, Romanos 6,4. Quem lê Romanos 6,4? Levanta, eu leio. Quem é? Não vi. Quem vai dizer? Eu leio. Não. Seu nome é, né? Raiane? A Raiane vai ler Romanos 6,4. Então vamos começar com a Renata, Efésios 4 a 6, por favor, Renata, bem alto. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Pode ler. Nelson, você. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4 a 18. Acompanhe nas suas Bíblias, irmão. Não deixe de abrir na sua Bíblia, não. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4 a 18. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar. Contudo, o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornar eles a ir. Todas essas coisas se casam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver
nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer: vê, isto é novo? Já foi no nosso século passado, que foram antes de nós. Já não há lembrança de coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembranças, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação de Deus deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a paciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os devários e as loucuras, e a vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muita enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Amém. Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Inclusive, isso aí, nos batismos, nós estamos sempre tocando, neste assunto. Deixa eu ir um pouco, eu ainda tenho ali 5 minutos, vou aproveitar. Muito bem, estamos começando uma série de lições que focam nos assuntos mais importantes da vida cristã: o comportamento da pessoa salva dentro e fora da igreja. Pessoa salva onde? Dentro e fora da igreja. Então vamos entender isso, porque tem crente que é assim: domingo é crente, segunda-feira esquece. Não é assim não, a ética não diz isso. Você tem que ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, crente. Aonde você estiver, você está ali como um representante de Deus. Aleluia. Quem é cidadão do céu aqui? Levanta a mão e diz: eu sou cidadão do céu. Você representa o céu onde você estiver. Faça isso com dedicação, porque você está representando o Senhor Jesus aonde você passar. Amém? Então está aí, dentro e fora da igreja. O estudo ao qual nos propomos nestas lições é a ciência dos deveres do homem, que chamamos ética. A missão dada por Deus ao homem para que este cumpra na terra, e a terra central, é o tema central da ética. Nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com as descobertas e o cumprimento dos deveres do homem. Então esses são os nossos deveres, não é? Você não vai fazer isso porque você é bom, você vai fazer isso porque você pertence, o cidadão do céu. Se eu perguntasse aqui quem é cidadão do céu, eu tenho certeza que todo mundo ia levantar a mão. Quer ver? Quem é cidadão do céu? Levante a mão aí. Então você está aqui para representar e fazer conhecido os propósitos do reino que você é embaixador. Não tem um que diz assim: se for assim aqui, em terra estranha estou,
do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, os manda em seu amor as boas novas de perdão. Você é um cidadão e uma cidadã do céu, tem essa responsabilidade. Amém? Pelo que o estudo da ética descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades, e ainda mais os princípios que nos devem governar enquanto vivemos. As pessoas fecham os olhos aqui e visam na eternidade, acabou. Ah, mas eu não tive tempo, entendeu? O Senhor não te levou antes de te dar tempo de você fazer tudo que Ele determinou para você. A Bíblia chega a dizer assim: não seja pecador demasiado para que não morra antes do tempo. Então há um tempo determinado para cada pessoa aqui na terra. Você, quando nasceu, Deus escreveu todos os seus dias e determinou, está lá no Salmo 139, verso 16. Então não há como você entender ou crer que você estará fora, não é? Que você não vai cumprir o seu tempo, os seus dias, vai cumprir. Ninguém toca em você. Agora, se você não for uma pessoa, vamos dizer assim, santa, que vigia, que guarda, que faz a vontade de Deus, aí pode morrer antes do tempo, né? Vamos lá. A doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. Paulo diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Andar de modo digno é a ética. Vocação a que foste chamados é a doutrina. Vamos lá, vamos ver se vocês guardam isso. Como é que eu disse? Andar de modo digno é o quê? Vamos lá, é a ética. Andar de modo digno é a ética. Vocação que fosse chamado é a doutrina. Vou falar de novo só para vocês responderem. Vocação a que fosse chamado é a ética. Doutrina. As pessoas querem voltar em tudo, todas vão voltar em tudo. Vocês têm que falar certinho. Vamos lá. Existe vocação, não é? Então vamos lá. De maneira digna da vocação que receberam. Vocação que receberam. Andar de modo digno é a ética. Vocação que fosse chamados é a doutrina. Não pode esquecer. Amém? Então está aí. Eu estou parando aqui para a gente continuar no nosso próximo encontro. Eu já vou deixar marcadinho aqui. Esses assuntos são assuntos. Eu vou ler essa parte aqui no nosso próximo encontro. Pastor Luiz. Dois anos. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos oração aqui na nossa igreja. Quinta-feira, às 19h30, nós temos culto aqui na nossa igreja e tem um lembrete de que os pais tragam suas crianças, tragam seus filhos para uma apresentação, uma coisa especial para o Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais está chegando. E sábado às 18 horas, é o Congresso da Mocidade aqui do Jardim Ilha. Esse sábado, dia 12, 18 horas, anota isso, é o Congresso da Mocidade do Jardim Ilha. E você está convidado, por mais que você fale, eu não sou da mocidade, você vive em Cristo, e quem vive em Cristo, nova criatura é, e novas criaturas são jovens criaturas. Então que o seu espírito seja jovem e você então venha ajudar a mocidade da sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Domingo, às 17h30, tem escola bíblica dominical e às 19 horas tem um culto. E como é segundo domingo do mês, é culto de missões, as ofertas elas são destinadas aos missionários que estão no campo.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, encerrando esse trabalho, agradecendo a todos quantos entraram por estas portas, que saia de posse, de vitória, hein? Nosso Deus, nosso Pai está no céu. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esse momento que passamos na Tua casa de oração, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, pensamento, palavras e obra, nos assegura e nos sustenta nas Tuas mãos. Pai querido, Pai amado, nós também estamos te agradecendo por este estudo de doutrina, ó Pai, a qual não sejamos somente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da Tua palavra. Agora nos despede, guardado, protegido para as Tuas mãos santa e poderosa, nos dando, ó Pai, uma noite abençoada na Tua presença. Por são essas bênçãos que nós te pedimos com ação de graça, em nome de Jesus. Amém, irmão. E agora, querida igreja, o grande amor de Deus, eu recebo. A graça de Jesus, o teu Filho amado, eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo, eu recebo. Seja com todos nós e com todo o teu povo na face da terra. E todos dizem amém. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB.